Estamos de volta com mais informações e mais notícias do Fluminense nesta sexta-feira, feriadão de Páscoa. Aliás, uma Páscoa muito abençoada para todos vocês, para toda a sua família. Que seja um dia, que esteja sendo um dia muito especial para todo mundo, que seja um ótimo final de semana, de preferência com vitória do Fluminense amanhã contra o Coritiba, no Couto Pereira. Delegação tricolor, inclusive, já desembarcou lá em Curitiba para o jogo deste sábado. O time vai ter mudança, a gente vai falar sobre isso agora, até porque terça-feira já tem estreia na Libertadores, Fluminense e Laguaira. Vamos para Venezuela, vamos para Caracas, sim senhor. Até por isso não teremos mais gente fazendo cobertura lá no Couto, e Rafael Siqueira vai representando o Jornada KTO 1902, e não viajei para esse jogo porque domingo pela manhã a gente embarca rumo a Caracas. Uma viagem que vai ser um tanto quanto longa, né? Com escala em São Paulo, vamos esperar algumas horas por ali, vamos chegar somente à noite lá na capital venezuelana, mas aí a partir disso, segunda-feira, direto lá de Caracas para a gente começar uma cobertura super especial de Copa Libertadores, como sempre a gente faz, é o início da caminhada do Fluminense, então, sem dúvida alguma, vai ser muito bacana, e a gente conta, claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa também. A gente conta com a presença, a participação, a interação de todos vocês para esse primeiro desafio. Mas antes de falar de Libertadores, a gente tem que falar do jogo deste sábado, que é importantíssimo para time que quer brigar, para ser campeão, brigar na parte de cima da tabela definitivamente. A gente tem que olhar para os jogos fora de casa também. Dentro de casa, o retrospecto é maravilhoso. É um Fluminense que está atropelando, 14 vitórias consecutivas, mas fora ainda precisa pontuar mais se o assunto realmente é título, tá? Para esse jogo, já sabemos que temos uma boa e uma má notícia. O Canóbio está de volta, depois de servir a seleção uruguaia. Porém, todavia, entretanto, a gente não tem Lúcio Acosta. E aí a dúvida passa a ser Savarino ou Paulo Henrique Ganso no time, como armador, né? O Savarino não vai sair, mas a dúvida fica para quem vai fazer essa função. Estou tentando aqui apurar para saber a ideia do Zubeldia. Talvez no pré-jogo de amanhã a gente tenha, e vocês sabem, a partir das 6 da manhã, aqui no canal do Lessa, todas as informações. Vamos falar sobre isso, vamos tentar apurar, descobrir. Mas a coisa caminha, pelo que foi sinalizado, caminha para o Savarino fazer a função do Paulo Henrique Ganso, e aí o Serna seria mantido no time. E a atuação do Serna agora nesse último jogo, na vitória contra o Corinthians, dá todo cartaz para isso, né? Justifica, é perfeitamente justificável a escalação dele, e porque o Savarino se sente muito à vontade atuando nessa função também. Então a tendência é de que essa seja a única mudança. Tendência por quê? Porque a gente tem que levar em consideração. Tudo bem, teve a pausa para a data FIFA, o time está descansado, é claro que está descansado, mas toda a estratégia vai ser pensada até junho, semana a semana, jogo a jogo, semana a semana, porque tem o Curitiba, aí já viaja, é uma viagem longa, não vai ter tempo de recuperação, muito menos de treinamento, pouco tempo só para recuperar, e olha lá, aí já tem que jogar terça-feira na Venezuela, aí volta, aí já tem jogo, no final de semana, já tem Internacional, então, cara, realmente muito pouco tempo para muito jogo. Então, a estratégia, os jogadores que serão utilizados vão ser discutidos, debatidos pela comissão técnica, conforme cada um for sentindo ou não, né, o desgaste físico com essas partidas. Então a tendência é essa para o jogo de amanhã. E aí, uma boa notícia no treino de hoje, uma ótima notícia, é Bernal, o retorno de Facundo Bernal. Imagens no treino desta sexta-feira, tá aí na página do Fluminense Stuff, Bernal trabalhando, treinando. A gente nunca sabe exatamente o grau de participação no treino, por quê? Pode ser o aquecimento, pode ser só aquele bate-bola inicial, e aí quando a bola rola ali para valer, um trabalho mais intenso, às vezes o cara está lesionado, ele fica ali à parte. Então isso a gente não tem como cravar, mas ele não estava nem fazendo esses trabalhos com bola. Então já é um ótimo sinal, e significa que existe sim uma possibilidade dele estar à disposição para o Fla-Flu. Existe. Eu falei Internacional, né, mas é o Fla-Flu, no outro domingo.
Então existe sim essa possibilidade, vai ter uma semana inteira pela frente, ele não vai para a Venezuela, a situação do Cano também vai ser avaliada, mas o Bernal tá muito avançado já nessa transição, é realmente uma ótima notícia, porque ele vinha numa fase muito boa, vinha entregando muito bem, mesmo com agora, você tem Martinelli e Hércules jogando pra caramba, ele vai ter que esperar o lugar dele de novo. Mas, cara, nessa sequência pesada aí, só de saber que você tem um Bernal, você precisa de um primeiro volante, às vezes para segurar um jogo, para reforçar a marcação no meio, saber que o Bernal tá de volta é muito importante, né? Então, uma ótima notícia realmente, mais um jogador que volta antes do prazo estipulado, graças ao trabalho do departamento médico e da fisioterapia liderada pelo Filé. E hoje a Flu TV publicou bastidores da vitória sobre o Corinthians e teve Germancano falando e teve também um discurso do hoje diretor-geral Mário Bittencourt também reconhecendo o esforço do Cano para estar de volta. Vamos ver rapidinho o que eles disseram, porque foi uma declaração bem bacana. Muito feliz por voltar, estava com muita saudade. Obrigado a toda a gente aqui que me recebeu com muito carinho. Só gratidão e agradecer a Deus que está no controle. Um momento muito especial para mim. Todo mundo ajudou para a minha volta, então só agradecer. Fantástico, um jogo brilhante. Para finalizar, parabéns aí, 150 jogos com gol. E queria dizer que estou muito honrado, muito feliz, tenho certeza que o presidente também e todos nós aqui, de você ter voltado hoje. Mas mais do que ter dado a Libertadores para nós, ser um grande homem, um grande caráter, um grande atleta e uma inspiração para todos nós, tenho certeza que para os atletas e para mim também como pessoa, que pô, tu não precisa mais, não precisaria em tese, sabe, fazer tudo que você faz para estar aqui, tu entrega a tua vida para estar aqui. Mas você é um puto exemplo para nós, tá, cara? Uma salva de palmas para você. É muito bacana ver o retorno de um ídolo como é o Cano, ver como o estádio, como a arquibancada, como a torcida reage quando ele volta, é realmente algo muito especial. Não tem como não ficar feliz. Tomara que ele tenha condições de ajudar, torço muito por isso. Sabe que a situação física dele é complicada, não é fácil, está realmente acabando a reta final da carreira dele, mas, enfim, dentro daquilo que ele pode fazer, eu tenho certeza que ele vai fazer o máximo, o Fluminense vai fazer o máximo. Eu acho que esse reconhecimento é sempre muito importante. É necessário, sim, saber colocar fim nos ciclos, mas se ele tem contrato até o final do ano, estará aí. E enquanto o Germancano estiver vestindo a camisa do Fluminense, eu torço e tenho esperança que em algum momento ele possa realmente ter condições de ajudar o clube ao longo de 2026. E para a gente fechar aqui, cara, eu vou trazer uma primeira informação para quem não viu, né? Hoje o Fred Caldeira trouxe a informação que o Arne Slot, técnico do Liverpool, disse que o Alisson só deve voltar na reta final da temporada. É a terceira lesão muscular que ele sofre só nesse ano. E ele diz aqui que existe um risco real do goleiro reserva da seleção brasileira ser o titular na Copa do Mundo. E aí por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, por puro etarismo, por puro preconceito com a idade avançada do Fábio, ele não vai para a Copa do Mundo. E isso é um erro absurdo. E não é porque ele está no Fluminense. Claro, talvez se ele não estivesse no Fluminense, se ele estivesse no Cruzeiro ainda, a gente não estaria defendendo tanto, beleza, ok. Mas não é por estar no Fluminense, não é por clubismo, é por tudo que ele vem fazendo aos 44 anos e por tudo que ele já fez, já entregou ao longo de todos esses anos como goleiro de alto nível aqui no Brasil. É absurdamente inacreditável que o Fábio não tenha participado de uma Copa do Mundo sequer. E hoje, nessa idade, ele é melhor do que muitos desses aí que estão sendo convocados. Bento, isso não faz o menor sentido. John, que são bons goleiros, que são bons goleiros ruins. Mas, cara, desculpa, a experiência que o Fábio tem, o que ele pode agregar e a qualidade que ele tem, não faz o menor sentido levar esses caras e não levar um goleiro como o Fábio. Inclusive o Ederson, que vem sendo muito questionado ultimamente e corretamente questionado, porque caiu demais. Tem o próprio Hugo Souza, que é um goleiro que é eu acho um bom goleiro, mas é um goleiro instável também, de altos e baixos, que poderia ir para ser uma opção de pênaltis, por exemplo, talvez até vá por isso. Mas é realmente surreal não haver um clamor da mídia de uma forma geral pela convocação do Fábio.
Mas aí é o que eu sempre falo. Você imagina se ele vestisse uma outra camisa, né? Se ele vestisse a camisa de certos clubes por aí. O lobby que não teria na mídia para levar o Fábio por tudo que ele faz. Mas joga no Fluminense, né? Talvez não tenha a mesma graça para muita gente. Cara, é realmente surreal, lamentável que diante de toda essa crise que a gente está vivendo de goleiro e a possibilidade de perder o Alisson ou de não ter ele 100%, sei lá, dele se lesionar na Copa do Mundo, e aí a gente ter que ir Bento, John, esses goleiros, bons goleiros apenas. Mas todos muito longe de tudo que o Fábio já fez no futebol brasileiro ao longo de todos esses anos. Seria um presente para a carreira dele. Mas sorte a nossa de que temos o Fábio, e acho que nem ele tem esperança, depois de tudo isso, ele sabe que ainda mais com um técnico estrangeiro, ele sabe que não vai ser chamado, mas que é muito injusto, Mas é isso, vamos ficando por aqui, a gente volta, claro, sempre com mais notícias, e o nosso pré-jogo, 6 da manhã aqui no canal do Leste, conta com vocês, tamo junto, valeu.